Bom, e ainda falando sobre saúde, mas agora sobre saúde bucal. Hoje o dentista Flávio Farias vai falar sobre um problema que atinge muitas pessoas, a xerostomia ou boca seca. Doutor, bom dia para o senhor. Obrigado pela presença. Bom você, retorno, né? O senhor que ficou aí de férias durante um tempo. Obrigado pela volta. Doutor, o que causa esse problema que ele citou? Até difícil de falar. Xerostomia, o que é isso? Então, xerostomia é um nome, né? Um nome de um sintoma. A xerostomia, ela pode acontecer com hábitos normais das pessoas. Então, pessoas que trabalham falando muito, têm a boca seca, pessoas que têm o vício do cigarro, do tabagismo, álcool, pessoas que respiram pela boca e roncadores também costumam ter boca seca. Quando a xerostomia ela se agrava, que ela se torna uma hipossalivação, que é a falta de saliva mesmo, ela pode estar associada a quê? A doenças. Então, doenças como diabetes mellitus, doenças autoimunes e também a problemas nas glândulas salivares. Mas, principalmente, existem mais de 400 tipos de medicamentos que têm como efeito colateral a boca seca, que é a xerostomia. Então, isso é um dado muito grave, que muitas vezes o que acontece? Uma pessoa com boca seca, ela tem uma perda de qualidade de vida muito grande. Bom, como o senhor falou, por exemplo, nós que trabalhamos com a voz, então, se ficarmos por um longo período falando, sem hidratar, sem tomar água, sim, obviamente a consequência vai ser essa mesmo, a boca seca. Ou, às vezes, algum remédio que a gente precise utilizar, mas por um período ali determinado, vai passar também esse sintoma. A gente consegue, com uma hidratação, sanar isso. Mas caso esse problema persista, quais são as consequências realmente para a pessoa que sofre, então, com esse problema? Então, para falar de consequências, veja bem, a gente precisa falar do que é a saliva, né? Então, a saliva, um ser humano normal, com saúde normal, ele produz em torno de 1 litro a 1,5 litros de saliva por dia. Então, você imagina que a saliva, ela tem água, ela tem enzimas, aminoácidos, ela impede o desenvolvimento de doenças bucais, ela diminui manifestações de doenças orais, até protege o sistema respiratório. Então, são coisas que, se você não tiver o banho, né, da saliva constante, a lubrificação da saliva, você começa a ter boca muito seca, língua rachada. Você pode ter uma coisa que se chama síndrome da ardência bucal, que são pessoas que constantemente têm uma ardência no dorso da língua, na boca. Então, promove rachaduras dos lábios e além de lesões. Então, começa a ter lesões em toda a boca, doenças periodontais e desenvolvimento de cárie muito grande, porque você não tem a lubrificação. Então, são pessoas que têm um alto índice de desenvolvimento de cárie e doenças gengivais muito sérias. Então, falta de dificuldade do quê? De deglutição e falta de paladar também, além do mau hálito, porque a própria diminuição da salivação aumenta o acúmulo de saburra no dorso da língua. Então, o mau hálito se torna muito forte e muito constante. E o desconforto é muito grande para o portador disso. Como que a gente consegue identificar, doutor, se é um problema passageiro ou se é esse problema que já acontece há muito tempo, que vai ficar? Por exemplo, eu vou ter que, isso que a Lidiane disse, a gente às vezes consome algum tipo de remédio, porque é necessário, enfim, a boca ficou seca. Como que eu sei que não é por conta do remédio, por exemplo? Existe um teste que você faz em consultório particular, que é um teste de cialometria, é a quantidade de saliva que você tem naquele momento durante um período de tempo. E isso está associado também, a gente descobrir o que causa, o que está causando, a uma boa anamnese. Porque muitas vezes a xerostomia é um sintoma que pode ser momentâneo, como mesmo vocês falaram. Então, vocês sabem que vocês trabalham falando o dia inteiro, vocês precisam constantemente estar se hidratando. Uma pessoa que acabou de fazer uma ginástica, está muito quente, ela vai ter a boca mais seca. Momentos de estresse ou períodos de estresse prolongados levam também a uma diminuição do fluxo salivar. Mas tudo isso você tem que levar em consideração para ver o tipo de tratamento que você vai precisar fazer ou não. Esse teste que o senhor mencionou é realizado no consultório de um dentista? Isso, é no consultório de um dentista, é um teste simples e ele é barato, em que você vai fazer uma medida salivar durante um período de tempo para verificar se você tem algum problema. Normalmente estão associados a outros fatores também, porque o tratamento é da causa. E tem alguma idade onde a pessoa pode ser mais atingida, por exemplo, pela xerostomia? Então, a xerostomia, as pessoas que tomam mais medicação são as da terceira idade, porque tem uma associação medicamentosa. A gente está falando de medicações comuns, como antihipertensivos, antialérgicos. Então, são medicações que têm como efeito colateral uma baixa do fluxo salivar. O grande problema é que, se você for ver num dado estatístico, mais de 50% dos idosos, eles são acometidos por um problema do fluxo salivar. Isso incomoda muito, principalmente pacientes portadores de próteses totais, como dentaduras,
negativas porque você não tem a lubrificação da saliva, então promove muitas lesões bucais. E o mais perigoso disso são os pacientes acamados hospitalares, porque eles estão com uma interação medicamentosa violenta, a boca seca. Uma boca seca, o que acaba acontecendo? Ela não tem limpeza, não tem a lubrificação. Então, a aspiração da saburra pode levar a uma pneumonia aspirativa. Então, o risco é alto da boca seca, principalmente os pacientes idosos. É um cuidado que tem que se tomar de higienizar constantemente essa boca. Identificamos o problema. Como tratá-lo agora, doutor? Então, existem vários métodos de tratamento, desde métodos como acupuntura, ela ajuda muito ao desenvolvimento da saliva, aplicação de ondas elétricas, mas também existem métodos mecânicos, que são estimulantes salivares. E nas próprias farmácias, hoje em dia, que vai ser indicado pelo seu dentista, salivas artificiais, que são lubrificantes. Como você tem lubrificantes de várias espécies, você também vai ter... Por exemplo, tem o colírio para os olhos. Para os olhos. Existem gotas de lubrificante, gotas de estimulantes salivares. E existem tratamentos caseiros muito interessantes que podem ajudar, principalmente coisas mais ácidas. Imagina que você está chupando um limão. Assim que você chupa um limão, você já tem o quê? A liberação salivar. Então, existem alimentos, determinados alimentos, que podem aumentar e melhorar o fluxo salivar. Isso realmente é de grande importância. Mas quem vai dar o diagnóstico é o dentista e auxiliar no tratamento individual para cada um. De qualquer forma, as pessoas que mantêm, por exemplo, determinados medicamentos cujo efeito colateral seja essa falta de salivação, ainda assim, utilizando esses artifícios, como a saliva artificial, dá para, pelo menos, minimizar, diminuir? Sim. Então, isso é importante saber, porque muitas vezes as pessoas elas usam tantas medicações e elas não sabem que um dos efeitos adversos é a falta de salivação. Porque a boca seca é um desconforto muito grande, principalmente se a pessoa começa a ter lesões. Ela para de se alimentar, ela não tem prazer em comer porque ela não sente nem o gosto das coisas. Então, o dentista ele vai, sim, orientar o uso de um lubrificante oral, o número de vezes que passa por dia, ela vai voltar a ter conforto na boca e minimizando também a possibilidade de doenças. Não, ótimo. Bom saber que tem solução, né? Isso é muito bom, sim. Tem solução, sim. Tá ótimo, doutor. Bem-vindo de volta mais uma vez. Bom retorno. Toda quinta-feira, então, o doutor Flávio está aqui com a gente, sanando todas as dúvidas sobre a saúde bucal. Doutor, muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, doutor.